Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um podcast de emergência aqui do Prática de Plantão. No podcast, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um procedimento que é muito feito durante a emergência ali na sala vermelha, quando chega um paciente grave, quando chega um paciente que precisa de medicação, precisa de soro, que é o acesso central, muito conhecido também como profunda por muitas pessoas dentro do departamento de emergência. Então a gente vai falar aqui sobre quais são os sítios que normalmente a gente funciona, qual é a facilidade de cada um, porque é um procedimento muito pessoal, né, cara? Assim, a punção venosa profunda é um assunto que vocês perguntam muito pra gente no Instagram, né? É um dos assuntos que a gente mais vê aparecer lá pra gente. E a gente resolveu fazer essa aula porque, assim, por mais que se trate de um assunto muito prático, né, para você ficar realmente bom no acesso periférico, no acesso profundo, né, tanto faz o acesso, cara, você tem que praticar. Você tem que pegar e fazer, botar a mão, entender a anatomia, palpar o paciente, né? E assim, você tem referências para fazer isso, que é o que a gente vai passar aqui, tá? As referências anatômicas, tudo certinho. E você tem também as indicações, né? Não é sair funcionando um acesso profundo em todos os pacientes também. Não é assim que faz, né? Então você tem que saber o porquê que você está fazendo aquele acesso, né? E assim, os principais sítios, né? Como o Gui falou, e também a referência anatômica, o que você vai olhar para o paciente na hora que você for funcionar e você vai ter como referência para poder achar a veia e poder funcionar aquele acesso da melhor maneira possível, não ficar tentando várias vezes, tá? Então, galera, para diferenciar aqui primeiro, existem dois tipos de acesso, o acesso periférico e o acesso central. Então, esse acesso que a gente está falando central, ele é um procedimento de exclusividade médica. Só o médico pode pegar o acesso central, porque você acaba mexendo ali com estruturas, com anatomia, que você precisa estar muito atento, porque se acontecer alguma intercorrência, você por um acaso errar ali na hora da punção, você precisa recorrer para alguns outros procedimentos que só o médico vai saber fazer. Por exemplo, um pneumotórax. Você pode estar funcionando ali a subclávia e fazer um pneumotórax. Então o médico tem que saber drenar o tórax se ele fizer um pneumotórax. E antes de tudo, saber reconhecer que fez, né? O pneumotórax. Porque então, não é qualquer pessoa que vê, né? Exatamente. Tem que saber mesmo. Os três sítios mais comuns de acesso central são o sítio da jugular, da femoral e da subclávia. Tá, da subclávia. Então, cara, isso é muito pessoal, porque eu tenho, por exemplo, minhas preferências de acesso. Tem alguns sítios que eu tenho mais prática, mais tempo de mão na massa. E é por isso que eu tenho afinidade com aquele sítio. Então, qual é o sítio que você gosta mais de funcionar aí? Eu gosto mais de pegar jugular, cara. Para mim, a jugular é um dos melhores sítios para funcionar, na minha opinião. Até porque, é cômodo falar isso, porque é um dos que eu mais fiz, né? Em todas as minhas punções, 90% foi sítio jugular, tá? Então é o sítio que eu tenho maior segurança. Mas assim, o que eu aconselho a você, cara, é ser bom em pelo menos 2 sítios, tá? Você não precisa ser excelente nos 3, mas você tem que ser bom em 2 pelo menos. Porque às vezes o paciente já pode ter um acesso periférico aqui na jugular externa, que, você não vai querer, né, estragar a outra veia, pegar uma outra veia profunda aqui em cima. Você vai para um acesso mais baixo, na femoral ou na subclávia, né? Mas aí você tem que ser bom no outro, né? Então é aquela parada. Viu que tá muito bom em um, que é o que você sempre faz? Começa a treinar o outro, começa a fazer outro sítio, né? Para na hora você já conseguir olhar e falar, esse daqui eu não vou poder pegar o que eu tô habituado. Então, mas já tô treinando há algum tempo isso daqui, então eu tenho mais calma, vou ter mais facilidade para fazer. Cara, como que você vai ficar bom fazendo acesso venoso central? Como que você vai ficar bom pegando profunda? Cara, você vai ficar bom com 3 coisas. Primeiro, tentando. Você só funciona bem quem tentou várias vezes. Exato. Você vê aquele médico experiente pegando profunda em 5 minutos, 3 minutos, porque o cara já fez 300 vezes aquele procedimento. Então acaba se tornando fácil para ele. Então, cara, tentativa, trabalho, mão na massa.
anatomia, você tem que saber bem a anatomia daquele lugar que você está funcionando para você saber exatamente onde está passando a veia. Obviamente, tem alguns pacientes que tem variação anatômica, tem uns pacientes que não tem. E posicionamento. Qualquer procedimento na sala vermelha, no departamento de emergência, é posicionamento. Importante, tá? Eu vou falar de alguns posicionamentos que eu gosto, nos sítios que eu gosto de funcionar, e o Carlos vai falar de alguns também. Então, cara, os sítios que eu tenho preferência de funcionar. O que eu acho, cara, é que você tem que saber funcionar a femoral. A femoral é o sítio coringa. Qual é o problema, o grande problema da femoral? É que ele está muito perto ali de áreas que são muito contaminadas. Está perto ali de área que tem fezes, que tem urina. Então isso acaba por contaminar o sítio. E também é o sítio que dá mais infecção relacionada ao catéter. Tá? Se tem alguma infecção ali no paciente, que você não sabe qual é o foco infeccioso, já rastreou tudo. Pode ser o catéter. Provavelmente vai ser o catéter central. É. E aí, se ele tá na femoral, cara, é o catéter ali da femoral. Beleza? E aí você vai ter que trocar o catéter, enfim. Né? Isso aí é assunto para outro vídeo, né? Tem um vídeo que eu falei só sobre catéter na femoral. Tá? Vou tentar deixar aqui no card aqui em cima para você ir lá assistir, beleza? E o outro sítio que eu tenho preferência é da subclávia, que é o sítio que menos contamina em relação à contaminação. Tem estudo sobre isso, tá? Primeiro que mais contamina femoral, depois jugular e depois subclávia, tá? É o que mais contamina da femoral e o que menos contamina da subclávia. E, cara, na femoral, praticamente, qual é o risco que você tem de funcionar a artéria? O único risco é pegar a artéria. Aí você comprime e acabou. Também não precisa ter desespero. Porque, realmente, você vai funcionar a artéria femoral, que é uma artéria calibrosa, né? Quando tu tirar a seringa pra ver se é venoso, vai dar um jato. Tu vai falar, caraca, pulsiona a artéria agora. Cara, tira e comprime. Acabou. Comprime e tenta de novo. Fica comprimindo ali, tá? E acabou. Não precisa ficar desesperado. Aqui, nenhum aluno nosso se desespera. Exato. Você é calmo, igual um monge. Tu não vai se desesperar na hora, porque pode ter gente olhando, vai ter um enfermeiro ali do teu lado com aquele olhar julgador dele. Né? Pô, esse acadêmico aí, vamos ver se ele é bom mesmo. E, cara, se você é acadêmico, pede, seja aquela pessoa, não seja chato, né? Não seja chato, mas seja aquela pessoa interessada, que Exato. O médico tá ali, porra, por favor, deixa eu funcionar sobre a sua supervisão, por favor. Pô, me ensina aí como é que faz, por favor. Deixa eu aprender. Pô, queria pegar um acesso, entendeu? Cara, humildade é tudo. Humildade é tudo no plantão. E sem ter vergonha, né, cara? Não pode ter vergonha. Né? Todo mundo vai errar, cara. Todo mundo vai errar. Tu tem que ser audacioso, mas ao mesmo tempo humilde. Né? De chegar, não é você não saber e ficar com medo de falar que não sabe e já pedir pra funcionar. Pô, deixa eu funcionar. Pô, já fez? Já fiz. Mas nunca fez. Sabe nem como é que faz. Vai ficar olhando pro paciente sem saber o que fazer. Vai ser mais constrangedor ainda que tu mentiu. E o médico vai ver que tu mentiu. E não tem como. Cara, dá pra ver que ele nunca funcionou. Exato. Dá pra tu saber na hora. Vai ver, não tem como, tá? Então, cara, ali é o momento de você errar, é o momento de você aprender, porque você é acadêmico, o carimbo ainda não é seu, a responsabilidade toda ainda não é sua. Então, cara, você pode muito bem pedir pro médico, pô, cara, deixa eu funcionar aí, e aí se eu não conseguir, fica ali do meu lado e que aí você dá continuidade, pra gente também não ficar, porra, furando o paciente igual um doido, né? Porque variações anatômicas existem, não é todo paciente que vai ser ridiculamente fácil, tá? Muitos são, mas como a gente é sortudo, né? E sempre acontece com a gente, parece, vai vir variação anatômica. Cara, já peguei muito na femoral, muito. Tá tentando funcionar ali, cara, só vem arterial. Tu tá na anatomia certa. Porra, o lugar que a gente trabalha não tem ultrassom, né? E mesmo assim, eu sugiro que você aprenda sem ultrassom primeiro. Sim. Cara, tu tá na anatomia certa, mas só tá pegando artéria. Na femoral, artéria. É o sítio que eu mais vejo variação anatômica na femoral. Um caso que a gente tava até junto. Pô, a gente foi pra passar um catéter de diálise, lembra? Vamos lá com o médico, né? O médico do nosso lado. E aí a gente foi pra funcionar na femoral, né? Só que um acesso, a gente viu, né? Um lado
já viu que, pô, já tava muito puncionado, e aí a gente achou melhor fazer o outro lado, né? Pô, quando eu fui puncionar, cara, parecia que a agulha tava entrando Uma pedra. uma pedra. Aí eu falei, caraca, que coisa estranha, maluco. Pô, a mulher tinha um lipoma, simplesmente um lipoma, onde né, seria a região anatômica para puncionar a femoral. E aí, diante disso, eu olhei assim e falei, cara, não tem como puncionar, né? Aí até o médico foi lá, tentou, viu que realmente não dava, e aí o Gui assumiu, né? E passou esse catéter aí na subclave da paciente. Porra, 100% tranquilo, de primeira, entendeu? Então, assim, isso também é uma outra lição que a gente tira daqui. Não fique com vergonha de falar que não conseguiu e passar para um outro colega teu que é mais experiente, com outro sítio, né? Que vai trazer ali um menos iatrogenia para o paciente. Você vê que às vezes é um acadêmico que está ali há mais tempo, né? Você fala, pô, cara, não consegui, tenta aí. Porque, pô, já tentei 2 vezes aqui, não quero tentar mais, vou mudar o sítio. Então, pô, não sou tão bom ali na subclave, pô, pega aí, vai, faz você, entendeu? Então você tem que ter também, além, né, de ser técnico, você também tem que ter essa mentalidade, tá? Pense que ali não é você, é o paciente, né? Não é seu ego, ali é o paciente, cara. Então sempre pense nisso também, é importante. Exato. Cara, pega ali, tem um kit ali de profunda, acho que tá ali na primeira gaveta. Mas, particularmente, é o procedimento que eu mais gosto de fazer na emergência. Eu gosto mais de acesso central do que de intubação. Eu gosto mais de acesso central do que cara, de qualquer outro. Aqui, ó. Agulha, seringa de punção. Cara, é o procedimento que eu mais gosto de fazer na emergência. É o acesso central. Simplesmente é o que eu mais gosto. O Carlos não é meu amigo Intuba Carlos aqui. Entendeu? Então, assim, cada um tem uma preferência, né? É verdade. E os sítios que eu mais gosto, como eu falei, é subclave e femoral. Então, pô, quando tu pegar a femoral, quando você for puncionar a veia e pegar uma artéria, você tá aqui, ó, com a agulha e com a seringa de punção, tá? Na hora que você tirar a seringa e vai deixar só a agulha ali no sítio, se tu tiver puncionado uma artéria, cara, isso aqui vai fazer assim, ó, vai começar a esguichar sangue, porque você funcionou uma artéria calibrosa pra caramba. Exatamente. Tá? Então é isso, sobre a femoral é isso, cara. Qual é a posição que eu gosto? Eu gosto de puncionar a femoral direita, sempre começo pela direita e peço pro paciente fazer uma... Peço, ou se ele tiver entubado, eu pego ali e faço. E faço uma leve flexão, né? Botão na perna dele um pouquinho... abrindo um pouquinho para você... Abrindo a perna um pouquinho flexionada. A região, né? Um pouco para fora. Como se fosse uma perna de sapo, né? Que o pessoal gosta de falar. Bem, e fala aí pra eles, qual que é a referência anatômica? A referência anatômica é o seguinte... Eu vou de nave e volto de van. Tem essa frase que é muito famosa nas salas vermelhas por aí, né? Que é nervo, por isso que é voo de nave, nervo, artéria e veia. Então você vai palpar o pulso da femoral, da artéria femoral, e você vai lembrar, nave, nervo, artéria, veia. Então se você puncionou, se você palpou a artéria aqui, o pulso vai estar mais medial. Então ele está sempre para dentro da perna, tá? É nervo, artéria e veia. E na outra perna, por que é volta de van? Porque vai ser o contrário. Então é veia, artéria e nervo. Então a veia femoral está sempre medial na perna, ela está sempre pro meio. Tá certo? E aí, cara, quando você palpou o pulso da femoral, qual que é a referência que você tem? Um dedinho para baixo e um dedinho para dentro. Como é que tu vai fazer um L, tá? É uma polpa digital para baixo e uma polpa digital para dentro, tá? Ali, muito provavelmente, se não tiver variação anatômica, vai estar a veia do paciente, tá? E é ali que você vai fazer um botãozinho anestésico com lidocaína, né? Para poder também não trazer essa dor para o nosso paciente, porque também é um procedimento que dói, o tamanho dessa agulha, meu irmão. Né, da punção, então dói mesmo, tá? Mas é mais ou menos essa referência, e quando você entrar, a referência anatômica que a gente tem é entrar em direção à cicatriz umbilical. Exatamente. Tá? Você ir com a seringa, com a agulha, em direção à cicatriz umbilical, que é o umbigo do paciente, tá? Então, palpo artéria, um dedinho para baixo, um dedinho para dentro, veia medial, entrou com a agulha em direção à cicatriz umbilical.
Isso Tá aí. bom? Essa é a femoral. Sempre É em isso. direção à cicatriz umbilical. E, cara, se eu puder te dar uma dica, cara, pra academia, treina esse movimento aqui, ó, de você. Pega uma seringa aí no teu plantão e fica treinando isso aqui, ó. Aspirar só com uma mão. Em vez de você ficar tentando aspirar com duas mãos, sei lá, segurar aqui, puxar. Sim. Cara, tenta esse movimento aqui, ó. Segura e puxa só com uma mão. Porque você vai precisar da outra mão, essa mão que tá o microfone, para segurar isso aqui, ó. Para segurar na seringa, para desacoplar, tá? A seringa da agulha. Então, porque essa parte é chata, porque qualquer movimento, cara, você sai da veia, entendeu? Você olha pro lado para pegar o guia, tu sai da veia e aí tem que fazer tudo de novo. E isso é uma coisa extremamente chata no momento, tu fica bolado porque tu já conseguiu achar. E aí, uma coisa importante também é preparar tudo antes de você funcionar. Exato. Você não ficar igual um maluco procurando catéter, procurando guia. Outra dica, outro bizu aqui. Não aperta muito isso aqui, ó. Quando você for acoplar a seringa na agulha, cara, não aperta muito, porque na hora que você for soltar, tu vai ficar ali tentando fazer força e vai tirar a seringa do lugar exato ali da punção. Isso é um erro muito comum no começo, né, então, cara? Já fiz muito isso, então não aperta muito, deixa ela um pouquinho frouxa. Que aí na hora que você for tirar, ó, tirou. Sai rapidinho. E aí como é que você faz pra ver se saiu do lugar? Volta com ela aqui, ó. Volta com ela e aspira de novo. Se tiver vindo com fluxo muito bom, tá lá na veia, tá? E agora vamos falar só a ordem aqui dos fatores que a gente vai fazer. Ó, seringa e agulha de punção tá lá no sítio, né? Que você vai puncionar. Retirou a seringa, vai ficar só a agulha lá. Isso. O que você vai fazer? Você vai pegar o fio guia. E vai passar ele dentro da agulha. Dentro da agulha. Tem um hospital que já tem a seringa vazada. Aqui, ó. Você passa ela por aqui. Ó. Pelo bumbum da seringa. Porque aí não tem chance de você perder, isso, né? Não tem chance de você ter que desacoplar. Você não precisa desacoplar, exato. Mas vamos falar que a gente tá no hospital público aqui, né? No Sem SUS. recursos. Tirou. Vai pegar o fio guia e vai passar aqui dentro, ó. Dentro da agulha. Tá? Você espera que ele saia lá do outro lado, ó. Tá vendo? Nesse momento que ele sai do outro lado, ele tá acessando a veia. Isso aí. E aí você vai até chegar na terceira marcação. Olha o tamanho do guia, olha o tamanho dele. Tá. Isso aqui ele fica lá dentro da veia, tá? Exato. Vai sobrar um pedacinho dele pra fora, o que você vai fazer? Você vai segurar, cara, toma muito cuidado pra não perder o guia, tá? Sim. Se perder o guia dentro, já era. Você vai segurar. Eu tô segurando aqui com essa mão só pra não escorregar. Você vai tirar e vai passar o dilatador. O dilatador normalmente ele é azul, tá? Olha aqui o dilatador, você vai passar ele, ó. Galera, lembrando que esse kit aqui é um kit de diálise, tá? Então os tamanhos são muito maiores do que um kit normal, tá? Mas não é tão gigante assim, não. Volta um pouquinho, sempre segura o guia na ponta, ó. Tá? Aí tu vai dilatar para poder passar o Você vai dilatar, catéter, ó. né? Você vai dilatar e vai tirar. Sempre segurando o guia. E aqui nesse momento, né, do dilatador, lembra de pegar uma gaze, porque como você vai dilatar, a hora que você tirar o dilatador, cara, vai sair muito sangue. Porque você dilatou, né, a pele do paciente para poder passar o catéter, né? Então, cara, vai sair muito sangue. Então lembra de só pegar uma gazezinha e botar ali em cima. Beleza, depois que você dilatou, você vai passar o catéter. Então vou largar aqui o microfone, ó. Aí você vai lá, vai passar o catéter, né? Passou o catéter. É sem a seringa, tá, galera? Ele botou a seringa ali, acho que só pra... sei lá. Mas é depois do dilatador vem isso daí, tá? Que é o catéter. Aí, isso é importante. Você vai puxar o catéter até sair lá na ponta distal, tá? Até sair na ponta distal e você vai segurar para continuar passando o catéter, introduzindo o catéter. Senão você vai perder o fio guia dentro da veia do paciente e aí é emergência, vai ter que chamar o cirurgião vascular e aí já era, tá? Então lembra sempre de segurar o catéter. Tu não quer perder o guia, tu não quer perder o guia, tá? O guia é teu parceiro até o fim.
até tu tirar ele e jogar em cima da bandeja. Valeu? Então deu pra entender, galera. E aí passou o catéter, tá? Vai vir umas borboletinhas, né? Tu vai prender no catéter, vai suturar e acabou, tá? Agora fala aí do teu sítio preferido da jugular, qual é a referência? Então, eu gosto muito de fazer a jugular. É um sítio que geralmente é mais fácil, porque a maioria das pessoas tem o pescocinho mais magrinho, né? Aquelas pessoas que têm um pescoço, pessoas obesas, né? Que tem o pescoço curto e com bastante massa, não aconselho fazer, porque pescoço é um lugar, assim, que tem a carótida, por exemplo, né? Que é uma artéria muito importante. Então, não aconselho você ficar cavucando lá, né? O pescoço do paciente, né? É uma área nobre, tá? Mas, como que é? Eu sempre gosto de, vamos supor, vou pegar a jugular direita, né? Jugular interna direita, veio jugular interna direita. Eu sempre gosto de não deixar o paciente com o pescoço reto, tá? Eu gosto sempre de jogar um pouquinho a cabeça dele pro lado, tá? Pro lado contralateral, né? O que você tá fazendo. Então, se jogar a cabeça dele um pouquinho pro lado, você vê que você consegue expor um pouco melhor a jugular do paciente. E também é legal você fazer o Trendelenburg, né? Que é levantar o pé da maca do paciente, que você aumenta o retorno venoso e a jugular, né, externa, ela vai sobressair, né? E aí você sabe que é mais ou menos ali que você vai palpar. A gente tem um músculo, né? Agora falando da referência. A gente tem um músculo esternocleidomastoide que ele tem duas porções, né? Que ele se insere, né? Que é a porção clavicular, tá? E a porção external, tá? Então, é isso que você vai palpar para você fazer a sua punção da veia jugular interna. O que você vai fazer? Botou, né, a cabeça do paciente um pouco para o lado, tá? Você vai palpar a porção external do esternocleidomastoide e você vai palpar a porção clavicular, tá? Essas duas porções do músculo esternocleidomastoide com a clavícula vão formar o triângulo que você vai ter como referência para fazer a punção da veia jugular, tá? Do sítio da jugular interna, tá? Então você vai ver, cara, que você vai fazer a palpação assim, vai afundar o dedo ali entre a porção external, porção clavicular e o osso, né, a clavícula. Você vai ver que faz um triângulo certinho, cara. Você vai palpar e você vai ver. Quando você palpa a primeira vez, você nunca mais esquece, tá? Então, ó, pegou essa referência, palpou, viu que fez o triângulo, você vai entrar no ápice do triângulo. O que é o ápice? Você tem um triângulo, na ponta do triângulo, tá? Você vai entrar bem no ápice do triângulo, em direção ao mamilo ipsilateral. O que é o mamilo ipsilateral? O mamilo do mesmo lado, né? Então, eu vou pegar a jugular direita, eu vou entrar no ápice do triângulo apontando para o mesmo mamilo, né? O mamilo aqui do lado direito, tá? Então, você vai entrar no ápice do triângulo devagarzinho, tá? 45 graus e vai em direção ao mamilo ipsilateral, tá? Cara, a jugular ela é muito superficial, é muito perto. Então, cara, se tu olhar, vê que o cara tá entrando com a agulha toda pra pegar a jugular, tu fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Esse cara tá maluco, não sabe o que tá fazendo. Provavelmente tá no lugar errado. Cara, sem sacanagem, você entra um pouquinho da agulha, você já sente que pega. Quando, às vezes, você vai fazer o botão anestésico, às vezes, com a agulha da anestesia, você já funciona a jugular interna, tá? De tão superficial que ela é. Então, cara, não fica entrando com agulha igual maluco, porque o próprio sítio jugular, você pode furar o ápice do pulmão e fazer um pneumotórax também, tá? Não é só o da subclave, não. Paciente que tá entubado. Isso sempre aí. Diminui a PIP do paciente quando ele estiver entubado e você for pegar ou subclave ou jugular. Porque senão, cara, vai perfurar o pulmão. Porque o pulmão, né, a PIP, ele vai deixar o pulmão aberto por mais tempo, os alvéolos. Então o pulmão ele fica meio que hiperinsuflado, né? E aí o ápice, né, o pulmão ele chega um pouco mais para perto de onde você vai funcionar e aí tem mais risco, né, de você furar o pulmão e fazer um pneumotórax. Então, assim, cuidado também com o pneumotórax no sítio da jugular. Não é só a subclávia que faz pneumotórax, tá? Por mais que seja o que mais acontece, né, não é o único sítio que faz o pneumotórax.
O único que não faz é o da femoral. Se tu fizer um pneumotórax da femoral, pô, meu irmão, tu vai ganhar o prêmio. Vai ganhar o Nobel da Medicina. Caralho. Mas é verdade. É isso, tá? A jugular, a referência é essa, tá? Não esquece de palpar o músculo esternocleidomastoide, tá? Dos dois lados. Junto com o osso da clavícula, você vai fazer o triângulo, vai entrar no ápice, em direção ao mamilo ipsilateral do mesmo lado que você vai puncionar. E ele tá mais lateral ao pulso carotídeo, né? Isso aí. Enquanto na femoral ele tá medial, Isso. na jugular ele tá lateral ao pulso carotídeo. Então, se você palpar o pulso carotídeo, ele tá, em vez de estar mais para dentro, né, que seria medial, ele tá mais lateral, tá para fora do pescoço, lembra disso? E o último sítio aqui, tu quer falar mais alguma coisa? Eu só ia falar que, assim, como a mesma coisa da femoral, você pode acabar puncionando a carótida. E, cara, não se desespera, é a mesma coisa. Comprime, deixa comprimindo, comprime, porque a carótida é muito calibrosa, né? Comprime lá 2, 3 minutos, tira. Se não fizer um pescoçoma, né? Vai ficar com o pescoço gigantesco. Se tu não comprimir, vai ficar com o pescoço. O paciente fica com hipotireoidismo do nada. Começa a ficar com o boss. Entendeu? Olha assim, galera. Pode acontecer. Tu vai ver que ficou sangue ali onde não era pra ter. O paciente vai fazer um pescoçoma, que é o que a gente chama. Cara, pode acontecer isso em qualquer lugar que tu for pegar acesso, tá? Não é incomum, não. Mas assim, cara, comprime, espere e tenta de novo. Se tu viu que ficou um pescoçoma horrível, porra, tu não vai conseguir posicionar, cara, muda de sítio, não tenta do outro lado. Tá? E por isso que é importante, cara, você pegar esse bizu que eu vou falar aqui agora. Antes de você fazer a punção, faz a asepsia, a antisepsia de 2 sítios já. Isso. Porra, não negligencia isso. Já pega e limpa 2 sítios, porque se você não conseguiu em um, por exemplo, tentou puncionar a jugular, não conseguiu, pô, já faz a asepsia antes dos 2, da jugular e da femoral, ou da jugular e da subclávia. Sempre que eu não consigo um acesso alto, que eu começo na subclávia, eu vou para femoral, eu não tento outro acesso alto. Sim. Então eu já faço a asepsia, já faço a limpeza, né, de 2 sítios, já do que eu vou puncionar e da femoral, porque aí eu não preciso, caso eu não consiga, eu não preciso, pegar, fazer de novo a asepsia, pedir para alguém colocar lá o degermante, tudo de novo, a clorexidina alcoólica. Você já deixa tudo certinho, tudo posto, porque caso eu não consiga, cara, você tem já um outro campo, preparadíssimo para você descer e fazer. Tá? E agora o último sítio, né, é o sítio da subclávia, que é o que eu tenho mais, é o segundo que eu tenho mais afinidade, né, é o primeiro acesso que eu tento sempre. Porque, cara, o primeiro que eu aprendi foi o da jugular. Mas aí eu parei de pegar jugular, não sei porquê. O moleque ficou viciado em pegar subclávia, cara. Não, ficou viciado. Ficou viciado, só queria subclávia, mano. Pô, tu tava lá no plantão, a gente entubava um paciente, né? Essa é uma das indicações também, né? Você entubou um paciente, já pega uma profunda pra você fazer uma medicação mais rápida nele, né? Provavelmente você vai precisar de droga vasoativa, né? Uma nora. Correr uma nora. Fazer dripping. Isso, e aí é uma das indicações de você pegar um acesso profundo, tá? Uma outra também, só falando rápido, é quando, paciente muito ruim de acesso periférico não consegue de jeito nenhum pegar um acesso periférico, já pega um profundo, tá? Aí a gente no plantão, cara, tinha que pegar profundo, esse moleque já vinha lá de trás, subclávia. Igual um... Cara, mas é porque quando você aprende, você não esquece, cara. Então, eu primeiro aprendi o da jugular. Eu peguei umas 3 jugulares assim no começo. E depois eu aprendi o da femoral. Aí eu só fiquei pegando femoral. Isso aí ficou viciado em femoral também. Viciado em femoral. Cara, depois eu falei, cara, eu não posso ficar funcionando só femoral. Porque tem lugar que é protocolo. Primeiro pegar um acesso alto e depois um acesso baixo, se você não conseguiu. Sim. Porque o acesso baixo, cara, ele é justamente de emergência. Ele, pegou ali, tem mais de 48 horas, já troca ele, porque ele provavelmente vai gerar infecção. Sim. Então, o CTI, que é sério, lugar particular, hospital particular, eles falam pra você pegar um acesso alto primeiro. Que às vezes já é protocolo da unidade e você tem que seguir, não tem jeito, cara. Felizmente. E aí, qual é a referência da subclávia? Falando aqui, a principal complicação é mecânica. Como eu falei, não existe, mas é muito pouco a complicação por infecção do catéter.
É muito pouco, é o que menos tem. Sim. Mas tem uma complicação mecânica que é muito importante, que é o pneumotórax. Por isso, você nunca vai entrar com agulha 90 graus, cara. Porque se você entrar com a agulha 90 graus aqui, ó, tu vai perfurar o pulmão do paciente. Você sempre vai entrar com ele assim, ó. Com ela assim, ó. Bem rente à clavícula mesmo, tá? Então, você vai dividir a clavícula do paciente em 3 e vai entrar ali na junção do segundo e do terceiro terço da clavícula, tá? Eu gosto de falar, para ser bem didático, na curva da clavícula. Não acredito que eu tô fazendo isso, mas, cara, vou mostrar aqui. Botar a clavícula pra jogo? A clavícula tem uma curva que ela faz aqui. Você vai colocar, você vai inserir a agulha bem na curva da clavícula e vai entrar com ela, ó, bem rente, assim, ó. Nunca assim. Nunca assim. Por baixo. E a subclave. Você vai bater na clavícula, você vai sentir que tá batendo no osso. Por isso, a anestesia é bem o periósteo, que dói. Então, a anestesia é bem o periósteo. Você vai bater na clavícula e vai tracionar, cara. Eu gosto de tracionar assim, ó. Com o meu dedo. Eu gosto de tracionar com o meu dedo. Porque se eu for com a mão, vai ser um movimento bruto. Então eu faço o seguinte. Eu coloco a mão aqui, ó. E abaixo com o meu dedo. Tá? Então o que eu faço? A direção que você vai apontar a agulha é sempre em direção à fúrcula do paciente. Fúrcula external. Tá? Então você vai direcionar a agulha na direção da fúrcula, para a fúrcula. Sim. Tá? E eu gosto de fazer esse movimento com a mão. Se liga aqui, eu boto um dedo aqui e um dedo na fúrcula e vou abaixando a seringa, a agulha, com o meu dedo. Sim. Porque se eu for fazer isso aqui, eu vou fazer um pneumotórax. Então eu seguro ela. Também não entra com a agulha igual maluco, não, cara. Vai devagar. É um movimento devagar. Você vai entrar com ela bem devagar. Então você coloca um dedo na fúrcula do paciente e o outro você vai direcionando aqui, ó. Tum, tum, ó. Esse dedo não mexe na fúrcula. Você vai na direção do seu dedo. Tá? Então, cara, isso é um treinamento pra gente fazer presencial aqui do Prática de Plantão. Pra te ensinar isso presencialmente. Mas esses são os referenciais anatômicos. Você vai com ela na direção da fúrcula, na curva da clavícula, tá? Isso aí. E vai sempre entrando e aspirando. Nunca entra com ela sem aspirar, porque se o sangue vier, você não vai saber se pegou a veia ali. Então entra e aspira. Por isso desse movimento fino aqui, ó, da aspiração, com uma mão só. E também não dá um puxadão, não, que senão depois não tem como você saber depois, né? Se veio sangue, se tá continuando vindo sangue, se não tá. Porque aí tu aspira tudo, porra, acabou. Vai aspirando devagarzinho. É devagar. Agulha devagar. Calma. É um procedimento que tu não tem que ter pressa, tá? Cara, funcionou devagarzinho, vai entrando com a agulha devagar. Cara, tu viu o tamanho da agulha? Tu acha que tu vai entrar com isso tudo, cara? Não vai. E sempre que você for mexer, cara, a agulha, você volta ela aspirando, vai voltando ela um pouquinho, vai direcionando pro sítio devagar, exato. porque olha o tamanho disso aqui, isso aqui pode até, sei lá, perfurar o vaso, rasgar o vaso. Cara, ali. uma coisa que eu vejo muita galera também se complicando você tá entrando com a agulha, veio sangue, mas parou de vir, né? Você deu aquela assustada e parou de vir, é porque você passou do vaso. Então não é pra entrar mais com a agulha, não. É pra você vir voltando devagarzinho que você vai voltar nela de novo, vai voltar no vaso de novo, tá? Então não precisa. Cara, tem gente que tu vê, tá entrando, já passou da metade da agulha e o cara tá procurando o que lá embaixo? Porra, quer furar o pulmão, cara, só pode. Entendeu? Então, calma. Raciocina, cara, raciocina. Tenha o senso crítico de falar, cara, eu já entrei muito com essa agulha, não tá aqui. Vou voltando devagarzinho que eu vou achar ela. Cara, calma. Tem que ter calma. Alguns kits, né, vem com isso aqui, ó. De catéter de diálise. Pra você fazer um cortezinho ali bem no lugar do catéter, né? Pra você, porque é um catéter bem mais grosso do que o de acesso central. Sim. Mas é isso, galera. Tu tem alguma sei lá. Eu acho que é isso, cara. Falamos dos 3 acessos, né? Falamos das referências, dos cuidados. Então é isso, meus amigos, galera. E minhas amigas. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Aí embaixo. Chama a gente lá no Instagram, manda uma mensagem na caixinha de pergunta lá. Vai ser um prazer. Fala com a gente no direct, a gente responde todo mundo. Tamo junto, é só o começo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Deixa aí nos comentários
assuntos para os próximos podcasts, dúvidas, se inscreve no canal, curte aí, compartilha esse vídeo que vai ajudar a gente a trazer mais conteúdos aí para vocês, galera. Valeu, tamo junto.